Olá, eu sou o Dr. Ednei Dias, sou daqui da Clínica Odontologia Avançada Dr. Ed e hoje trazer um assunto muito importante para vocês, que é o que é a doença periodontal, como ela começa, como tratar, como evitar, quais as consequências que tem isso para o seu corpo todo. Ficou curioso? Quer aprender um pouco mais? Vem comigo pro vídeo. Continuando o nosso vídeo, vamos falar aqui então sobre a doença periodontal. Para a gente falar da doença periodontal, a gente tem que falar de um estágio anterior à doença periodontal, porque a doença periodontal ela não aparece primeiro. Existe uma outra condição bucal que vai aparecer antes, chamada gengivite. A gengivite aparece antes de você ter um problema periodontal. A gengivite, o que é o problema dela? Se você não trata ela no início, ela pode se tornar aí a curto ou longo prazo, aí depende muito do sistema imunológico da pessoa e dos seus hábitos, se tornar uma doença periodontal, tá? E o que é a gengivite? É um acúmulo de placa bacteriana, né, que é chamada de biofilme. E como que isso acontece? Quando você está descuidado da sua higiene bucal, tá? E você também não vai periodicamente ao seu dentista. E aí o que acontece? Quando essa gengivite se instala, o que acontece? Você consegue identificar na sua boca aí os problemas. Eles ficam restritos somente à gengiva, tá? Você vai ter sangramento gengival e às vezes ao escovar ou se alimentar ou passar o fio dental. Você vai ter alterações de tonalidade em volta da gengiva, fica um pouco mais avermelhada, tem um vermelhidão ali também. Mudança de textura, parece que fica um pouco mais brilhante, lisa, tá? Você pode ter inchaço, sensibilidade e mau hálito, tá bom? Agora, se você não cuida isso, quando isso apareceu, você foi no dentista para ele poder te orientar e ajudar você a cuidar disso, isso vai se agravando. Quando isso se agrava, a gente tem início da doença periodontal. Aí já é um pouco mais grave, porque a doença periodontal, ela não fica somente ao redor, ela pega os tecidos que estão ao redor do dente mesmo, não só a gengiva, tá? Ela fica ali, você tem o ligamento periodontal, você tem o osso alveolar ali e a gengiva em si. E o que isso pode causar? Retração gengival, reabsorção dos tecidos periodontais, que significa você ter uma reabsorção óssea, formação de abscesso compulso, que é o inchaço, tá? Aumento da sensação de mau hálito, mobilidade dentária e em casos mais graves, você pode ter até a perda do dente envolvido ou dos dentes envolvidos, né? Você pode perder até o seu dente ali. E uma outra coisa muito pior aí relacionada à doença periodontal, ela não fica restrita só à sua cavidade bucal, porque as bactérias ali, elas podem migrar, cair na sua corrente sanguínea e você pode ter problemas sistêmicos. Entre eles aí, você pode ter a bactéria no coração, dando uma endocardite, ela também pode ir para o pulmão, causando outras infecções aí bem mais graves e bem mais complexas de serem tratadas por um descuido da sua higienização bucal e das suas visitas periódicas ao dentista, tá? E muita gente pergunta, pô, mas dói? Depende. Quando você tem a gengivite, ela não dói, ela fica com aquele estágio sangrante e tal. Quando você já começa numa periodontite, o que acontece? Quando é uma periodontite aguda, o que quer dizer isso? Quando ela está no estágio inicial da periodontite, ela pode sim provocar dor. Mas isso, com o tempo, pode você tanto se acostumar com essa dor, como essa dor pode desaparecer. Em estágios crônicos, né, que você já tem a periodontite mais avançada, você pode não ter a presença de dor. E às vezes você acha que está tudo bem. E você não vai dentista regularmente nem nada, você acaba às vezes acostumando com algumas coisas na sua boca, achando que é normal ali, uma sensibilidadezinha, aqui eu tô com mau hálito aqui, eu vou chupar uma balinha e tal. E isso não é normal. Você está prejudicando não só todos os seus dentes, a cavidade bucal, mas todo o seu sistema do seu corpo. Então você pode ter aí, como eu disse, uma endocardite, você pode ter problemas pulmonares, você pode ter um edema cerebral, você pode ter, depende muito onde essa bactéria vai. Normalmente é coração e pulmão, é o lugar que ela mais gosta. E como evitar e tratar a doença periodontal? Bom,
primeira coisa, como que você evita? Ela depende, lembra que eu expliquei? Da gengivite. Então a gente tem que evitar ter gengivite, porque é a gengivite não tratada que a gente vira uma doença periodontal, ou a periodontite, né? Que é a inflamação do periodonto, tá? O fundamental é ter a higienização bucal 3 vezes ao dia muito bem feita, alimentação saudável, prática de exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, visitas periódicas ao seu dentista. Isso vai lhe garantir uma ótima qualidade de vida e vai evitar de você ter uma gengivite. Se você não tem gengivite, você não vai ter periodontite ou doença periodontal. Agora, uma coisa para você saber, se você está com gengivite, nossa, vou ficar desesperado, já vai ser uma periodontite? Não. Se você for ao seu dentista, ele vai ensinar você a ter os cuidados básicos e vai ter uma orientação onde você vai conseguir controlar essa gengivite e até mesmo eliminar essa gengivite. Porém, se você deixa essa gengivite ali por muito tempo, ela vai para o início de uma doença periodontal. Aí já fica bem mais difícil de fazer o tratamento, né? Aí somente o profissional, o dentista, que vai ter que intervir ali de várias maneiras, com raspagem, limpeza, orientação, até uso de medicamentos, às vezes precisa. Só que o tratamento depende muito do paciente. Sem a colaboração do paciente em fazer tudo que foi ensinado, tudo que foi pedido, e ele ter os retornos regulares, porque depende do estágio da doença, o tratamento, o tipo de tratamento e quantas vezes você precisa retornar ao dentista, tá? E outra coisa, né? Essas recomendações têm que ser seguidas à risca, mas tem alguns fatores agravantes. Não é somente a má higienização, a deficiência de higienização que causa periodontite. Existe um grupo de risco de pessoas que tem muito mais tendência a ter periodontite, a desenvolver isso muito mais rápido, né? Que é o caso dos fumantes e das pessoas diabéticas, tá? E por alterações hormonais, nós temos nesse grupo também as gestantes, as mulheres no período de menopausa, né? O homem na andropausa, mulheres na menopausa, tá? E o envelhecimento também. Além de quem tem problemas de deficiência óssea, de osteoporose, apesar de na boca não ter osteoporose, mas o processo de osteoporose no corpo desencadeia alguns mecanismos de hormônios que afetam a boca, tá? E mais uma coisa, as pessoas que fazem uso de medicamentos, o envelhecimento, quimioterapia, radioterapia, são também uns agravantes da doença periodontal, porque elas quase sempre reduzem o fluxo salivar. Você reduzindo o fluxo salivar, você tem muito mais acúmulo de resto de alimentos, de células mortas e de bactérias ali agindo na sua boca. Então você tem muito mais chances de desenvolver a doença periodontal. Então, se você está em algum desses casos aqui, precisa visitar o seu dentista com muito mais frequência. Ele vai poder te ajudar se você estiver fazendo algum tratamento oncológico ou algum tratamento com geriatra, o seu dentista e o seu médico juntos vão poder te orientar para você ter uma qualidade de vida mesmo passando por todos esses problemas aí desse estágio da sua vida. Uma observação muito importante sobre implantes, tá? Se você tem ou vai fazer implantes, né? O dente, a doença periodontal, se dá em dente. No osso alveolar em volta do dente, gengivas, tecidos ali, ligamento periodontal. O que acontece com os implantes que são fixados no osso? Você pode ter uma periimplantite, que é muito parecido. O nome, né, ali é uma inflamação no osso, só muda o nome porque no dente é periodontal e no implante é periimplantite, que é de implante. E você pode também ter as mesmas causas ali: inflamação, mau cheiro, dor, inchaço, pus e até a perda do implante. E uma coisa muito importante que você precisa entender: se você perdeu dentes por problema periodontal e vai fazer implantes para substituir, você precisa ter cuidado redobrado na sua higienização e nas suas visitas periódicas aí ao seu dentista, para você não correr o risco, porque você já é mais suscetível a ter problema periodontal, porque você já tinha essa doença instalada no seu dente e nada pode garantir que você não tenha nos seus implantes o mesmo problema, tá? E somente o dentista
pode examinar, ver radiografias, pedir exames complementares para poder diagnosticar se é gengivite, se é periodontite, qual o grau de periodontite você está, para saber qual o tratamento indicado, se é simplesmente uma raspagem, um alisamento radicular, ou se ele precisa fazer acesso cirúrgico, se ele precisa entrar com medicamentos, entrar com bochechos. Isso tudo vai depender do grau que está essa doença. E somente o dentista pode ajudar você a fazer um plano de tratamento e fazer você estabilizar. Se você não conseguir se curar, pelo menos você estabiliza na doença, e isso já é bom para o seu organismo, porque você não fica tendo problemas sistêmicos. Porque a doença controlada, você não vai ter as bactérias circulantes ali na sua corrente sanguínea, tá? E agora que você já sabe os perigos da doença periodontal, como ela se inicia através de uma gengivite, você já tem aí, volta o vídeo aí se você não lembra, todos os sintomas que você mesmo pode identificar para correr no dentista e não deixar isso se agravar. Além de você ter um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, uma higienização bucal eficiente, fazer as visitas periódicas ao seu dentista, isso vai garantir para você um sorriso saudável e um estilo de vida muito melhor. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante coisa. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. E não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho para os próximos vídeos e de se inscrever na nossa página.